Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, bem-vindos ao canal de Afrodite Freia. Eu sou Letícia. O vídeo de hoje vai ser para quem tem o Sol, a Lua, o Ascendente, Vênus ou Júpiter no signo de Virgem. Então, virginianos, essa leitura é para vocês. Eu espero que vocês encontrem aqui uma mensagem importante, interessante para o momento de cada um de vocês, para o caminho espiritual que seja de relevância, não é mesmo? O tarô não tem tempo, vocês já sabem disso. Então não importa quando eu estiver aqui jogando, importa sim a hora que vocês chegarem aqui no vídeo para assistir. É nesse dia, nessa hora, que há de ter uma mensagem importante para o momento e para o caminho de vocês, tá bom? O tarô também não tem gênero, então não importa se eu estiver a princípio falando de uma energia masculina ou feminina, caso vocês se identifiquem com o gênero oposto, ainda assim a mensagem pode ser para ti. Ou a mensagem também pode ser feita de forma espelhada. Então, se você estiver lidando com alguém de virgem, pode ser que eu esteja falando contigo aqui nessa leitura, e aí vocês vão adaptando, certo? Não vai bater 100% com todo mundo, aquilo que eu falar é impossível, porque são muitas pessoas assistindo, mas alguma mensagem há de ter aqui para vocês na tarde de hoje. Vamos lá então, o que Virgem precisa saber neste momento da sua caminhada, da sua evolução espiritual, do seu dia a dia? Vocês sabem que eu deixo, só um parênteses agora, vocês sabem que eu deixo aqui embaixo na descrição do vídeo alguns links, né? Aí eu até quero convidá-los para que vocês vão até ali, deem uma olhadinha, acessem os links que eu deixo ali, porque são links de entidades de ajuda humanitária, tá? Então, eu acho que tem algumas das quais eu mesma trabalho, como o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, e outros que são trabalhos que eu sigo e que eu conheço de perto e que eu sei que são muito importantes, né? A maioria deles é relacionado com humanitarismo, com ajuda humanitária, e muitos deles também relacionados à questão da mulher na nossa sociedade. Então, para quem sofre ou sabe de alguém que sofre questões de violência doméstica ou algum tipo de questões assim parecidas com isso, eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo alguns links de entidades governamentais ou não governamentais que cuidam da mulher na sua essência. Vocês sabem, o meu canal é matrifocal, eu vou falar isso sempre. Vamos lá, Virgem, o que temos para Virgem aqui na tarde de hoje? Tá frio aí onde vocês estão? Como é que tá a minha luz? Tá boa? Melhorou? Aqui tá frio, gente. Aqui tá um friozão. Que Virgem precisa saber referente à sua caminhada espiritual, ao seu dia a dia. Eu tô trabalhando então com o tarô dourado, tá? Rainha de Paus. Rainha de Paus caiu também para Touro, se não me engano. Rainha de Paus é uma rainha. Eu sempre acho que a Rainha de Paus, nesse tarô especialmente, ela fala muito de magia, sabe? Até por ser um naipe do fogo, né? Que fala da espiritualidade. Mas essa Rainha de Paus aqui, especialmente, eu sempre a vejo como alguém que lida, ou que pelo menos tem acesso aos caminhos mágicos, aos caminhos espirituais. E se trata de uma pessoa transformada, de alguma forma, né? Transformada, porque o fogo ele fala em transformação, e o naipe de paus é um naipe que fala essencialmente em transformação espiritual. Depois veio aqui 5 de copas, que não é das cartas mais positivas, mas vamos ver o que mais, Virgem. Temos alguém que se transforma, está se transformando, ou se transformou através de alguma desilusão, através de algum. Desilusão, eu acho que é essa palavra mesmo que eu queria achar. Né? 5 de copas, desilusão, arrependimento. Bom, vamos ver. 6 de ouros. E 6 de ouros, vindo aqui logo após esse 5 de copas, ele me corrobora um pouco, porque o 5 de ouros é uma carta que fala em auxílio,
tá? Ajuda, justa medida. Então, esta transformação, que pode ser que alguém tenha passado, aí do outro lado, algum virginiano ou virginiana, né, tenha passado, foi uma transformação emocional profunda, e que partiu de um auxílio de alguém. É como se vocês realmente estivessem num período da vida de vocês onde não estavam se sentindo nada bem, emocionalmente fragilizados, tá? O 5 de copas, ele sempre fala um pouco de culpa, remorso, algumas mágoas mais profundas aqui, mas que através de outra pessoa, através de alguém, que essa pessoa, né, esse outro alguém, então oferece para vocês aqui este auxílio, vocês se reerguem, ó. Pagem de paus, então é uma energia nova também do naipe de paus, então a gente tem realmente aqui uma situação emocional barra espiritual, tá? Onde eu enxergo assim alguém que só pela emoção, como é que eu vou explicar isso para vocês? Deixa eu pensar aqui como é que eu sinto a coisa, tá? Que existe uma transformação pessoal aqui profunda é fato. Eu enxergo isso clarissimamente. Mas é assim, essa transformação, ela se dá no momento em que essa pessoa percebe que só pelo lado emocional, que sozinha, né, cuidando, é isso que eu queria dizer. Uma coisa aqui de remoer, sabe? Aquela coisa que fica remoendo assim dentro de si, aquelas coisas, aquelas mágoas, que se a pessoa não saísse disso, ela não ia conseguir essa transformação. Só que sozinha ela não ia conseguir. Então, só por si não ia dar. Então, aparece aqui este auxílio externo, 6 de ouros, que é a carta da concessão, que é a carta do auxílio, que é a carta da ajuda mesmo, né? Pode ser aqui vários cenários, tá? Pode ser alguém que realmente tenha aqui iniciado algum tratamento psicológico ou terapêutico, né? Pode ser, mas assim, para se sair destas mágoas que são bastante profundas, só com auxílio, só com ajuda. E aí aqui eu vejo esse auxílio chegando, ou vocês pelo menos procurando, né? Você se abrindo para a possibilidade de receber de alguém essa ajuda, esse auxílio. Outro pajem de copas embaixo do pajem de paus, tá? Então, assim, realmente uma nova caminhada para vocês referente a essa situação de mágoas, tá? Porque pode ser alguma coisa muito específica da qual vocês tenham feito, né, ou tenham sofrido e que não tenham digerido muito bem isso. Então aqui a gente pode estar falando especificamente disso para muitos, ou também para outros, essas mágoas e essas coisas assim, é aquela coisa assim mais de remoer questões que vão se repetindo e etc, tá? Muito pela questão emocional. Ó, 4 de ouros, que é a carta do avaro, que é a carta de alguém que não quer abrir mão. Então, se a gente tem um 5 de copas e um 4 de paus, 4 de ouros juntos, aqui me fala mesmo de mágoas guardadas, né, há muito tempo, que vai sufocando. O sentimento que eu tenho aqui é de um sufocamento, tá? Não sei a que se refere, cada um de vocês vai saber, mas é isso que eu vejo assim num primeiro momento, tá? Esse sufocamento, essa mágoa aqui, essa mágoa pode ter sido
alguma coisa que vocês sofreram de outra pessoa, pode ser alguma coisa que vocês fizeram para outra pessoa e que vocês não se perdoaram, e também pode ser questões recorrentes na vida de vocês, tá? Até questões de infância, sei lá. A gente tem aqui uma gama bastante grande de situações, mas vejo uma tristeza, vejo um remorso e vejo uma mágoa muito escondida aqui, tá? E junto com esse 4 de paus me preocupa, porque é aquilo que está dentro, está guardado, que a pessoa não sente, né? Não quer expor, porque guarda, e ao mesmo tempo se protege, se camufla dentro de uma aparente autoestima, tá? Porque também a rainha de paus aqui, ela fala de autoestima, mas ela é uma rainha que tem, de certa forma, o lado sombra da rainha de paus é uma autoestima aparente, né? Então, assim, aquela falsa autoestima, é alguém que mostra socialmente que está muito bem, obrigado, mas que no fundo não está tanto. Por isso que eu falava no início do jogo que a rainha de paus é uma rainha transformada, porque ela pertence ao elemento fogo e o fogo em si fala em transformação, tá bom? Então, esse página de pausa aqui, mais uma vez, mostrando a necessidade de vocês iniciarem, né? Darem o primeiro passo, se é que ainda não deram, em direção a uma cura emocional aqui, que tá, de fato, precisando ser feita. No fundo do baralho, deixa eu mostrar para vocês, a gente tem um 6 de copas, tá? 6 de copas é uma carta que muitas vezes fala em infância. Neste contexto, eu poderia dizer que estes problemas emocionais que eu enxergo aqui, muitos se referem a questões de passado, tá? Até de infância, no caso de alguns de vocês. Então, procurem ver lá dentro de vocês mesmo, façam uma retrospectiva e depois a gente tinha 2 páginas, né? Então, assim, tem uma coisa de infância aqui mesmo, bem pontual nesse jogo, tá? Junto com os 6 de copas. Mas, e como a gente está falando de mágoas e questões emocionais muito profundas, a gente pode estar aqui falando de questões emocionais lá do passado, lá da infância de alguns de vocês. Então, verifiquem, né? Olhem isso. Se for o caso de procurar uma ajuda profissional, façam isso. Tu vê, não por acaso eu falei no início do jogo, né? Para que vocês olhassem aqui embaixo as entidades que eu sempre linko aqui para vocês olharem, né? Então, muitas dessas entidades tratam de apoio emocional, né? De apoio emocional e afetivo. Tem muitas que são direcionadas para a mulher, mas tem outras que são amplas, né? Então, se for o teu caso, se você realmente estiver assim sentindo esse peso emocional, porque tá pesadinha a leitura, esse peso emocional, essas coisas de passado, ou se você estiver sofrendo no presente algum tipo de abuso, né? Algo assim, procura ajuda, tá bom? Mas talvez não seja o caso, né? Talvez seja um caso assim mais interno de vocês. Daí veio aqui o 2 de espadas, tá? 2 de espadas, que é uma carta também que fala ali na necessidade de se ter uma ação efetiva, mas meio que não conseguir ou se negar a ver claramente os seus problemas, né? Ou os problemas em questão. Como aqui a gente está vendo problemas emocionais mais profundos, mais de infância, talvez eu tenha alguém aí também que se negue um pouco a enxergar isso. E isso também não é uma coisa boa, né? A gente sempre precisa abrir os nossos olhos, nosso campo de visão. Mais um página de ouros, 3 páginas nessa leitura, né? Ou um outro cenário também que a gente pode ter aqui, uma questão com criança, né? Talvez também tenha alguém que tem uma questão com filhos, né? E aí a gente pode ter partilha, a gente pode ter algum divórcio que envolva a criança,
por isso essa sensação de perda e de remorso, não sei, vocês adaptem, tá? Mas a questão criança aqui nesse jogo também, ela é bem específica. O imperador, tá? Muitos de vocês tendo que mexer profundamente com a relação paterna de vocês, tá? Ou de vocês mesmos com relação aos filhos de vocês, ou de vocês com relação ao pai, a figura do pai de vocês. Acho importante que vocês verifiquem isso também, né? Fazendo lá uma profunda avaliação da sua própria vida. A gente tinha uma 6 de copas, que é uma carta que fala da infância. Então, eu escuto assim, alguém que precisa reavaliar os seus conceitos com relação ao seu próprio pai nessa vida. O seu pai mesmo. Se pode estar vivo ou não mais, mas aqui tem uma reavaliação da sua relação com o seu pai ou do comportamento, alguma coisa, não sei, também não vou ficar falando muito disso, mas alguma coisa relacionada à figura paterna, né? Então aqui também a gente pode ter pessoas que precisam trabalhar o seu lado masculino, sua energia yang, tá bom? Curar o seu masculino, né? Trabalhar com o lado do seu masculino sagrado, sejam homens ou sejam mulheres, né? Nós dois temos os dois polos dentro de nós. Então, esse cenário assim de curar a energia masculina neste momento é importante, tá bom, Virgem? E aí vocês abrem com a carta da Rainha de Paus, tá? E que me mostra um pouco isso também. Então aqui tem aqui uma relação de feminino e masculino, onde muitos de vocês talvez tenham uma visão. Não é que vocês tenham, é que vocês foram desde criança acostumados a se relacionar ou a escutar dos pais de vocês uma ideia de muita diferença hierárquica entre a figura feminina e a figura masculina, tá? Como se mulheres tivessem os seus papéis e homens tivessem os seus papéis. E isso gerou em muitos de vocês alguns conflitos, tá? Ó, 2 de espadas. Então, hoje, talvez vocês conflituem um pouco com o propósito de vida de vocês, a ideia que vocês têm de uma sociedade justa, com a ideia que foi colocada, né, na cabeça de vocês desde crianças. E talvez vocês até, inclusive, não tenham nem ideia, nem noção deste conflito, né? Se perguntar para vocês, vocês são capazes de responder, não, eu acho que sim, que, né, mulheres e homens são iguais, né, mas internamente, por uma questão de familiar, vocês nem sabem, mas vocês nutrem essa ideia de papéis definidos na sociedade, papéis de homens e papéis de mulheres. E isso conflitua um pouco entre mente e coração, mente e espírito de vocês. E isso é muito interessante, Virgem. Eu nunca fiz uma leitura assim. O que mais? Vamos tirar uma deusa, porque agora fiquei até curiosa. Que deusa quer dar um recado para os virginianos que estão ouvindo esta leitura tão sugêneres, não? Ai, as coisas que vocês trazem para mim, as coisas que vocês me fazem dizer aqui neste YouTube. Iemanjá. Iemanjá que ela vem como entrega, né? Iemanjá é uma deusa da cultura iorubá, vocês sabem disso. Aqui no Brasil ela é bastante conhecida, bastante cultuada e tal. E Iemanjá tem a figura da mãe. Ela é a figura da mãe, ela é a grande mãe. Eu conheci uma pessoa que tinha um centro de umbanda, uma ocasião, até já faleceu. E aí ele falava assim, todo mundo quer ser filho de Iemanjá, né? E porque Iemanjá ela é a grande mãe, de uma certa forma ela
para a cultura iorubá e para também as culturas de sincretismo, umbanda, né? Ela representa a mãe, a grande nutridora, aquela que abraça todo mundo. A gente pode ter, e aí como vocês têm este conflito entre figura materna, figura paterna, papéis sociais de masculino e feminino, vocês, alguém tem uma visão deturpada da coisa toda, não sei, eu pego assim, e com essa figura do imperador aqui também, a gente pode estar falando de pessoas que não conviveram com a figura do pai, né, e por isso tem esse masculino ferido. Podem ter pessoas que o pai, a figura do pai, mesmo que vocês tivessem, era muito ausente. Podem ter pessoas que a mãe era muito dominadora, né? E aí Iemanjá, ela tem um pouco isso, porque como ela é a grande mãe, ela é muito nutridora e essa energia pode ser um pouco sufocante também, então isso pode ter sufocado um pouco a criatividade de vocês, porque vocês vêm com 3 páginas e muitas vezes a figura da mãe, quando ela é excessivamente cuidadosa, ela pode gerar, não estou dizendo que é o caso de vocês, mas ela pode gerar adultos com dificuldade em crescer, né? Adultos infantilizados. E a gente veio com 3 páginas aqui nesse jogo, não se esqueçam, tá? Então, assim, tem uma ideia de infantilidade também aqui, emocional para alguém, certo? Virgem, eu juro para vocês que eu gostaria de dar uma mensagem bem mais relaxante. Mas, Virgem, é isso que eu vejo para vocês no dia de hoje. Eu não sei nem se eu pego aqui mais um. Vamos pegar o Sacred Travel, vamos ver aqui um conselho do oráculo, porque vamos ver o que o conselho do oráculo fala aqui para vocês, porque, né? Agora sim, eu achei bem pontual o negócio. O que é isso aqui? Eu sempre tenho que chegar assim para ter escrito em inglês. Aterramento. Aterramento. Então, olha aqui, ó. Essa carta, ela me dá uma ideia de vocês irem fundo nessa questão, tá? Então, se o que eu estiver falando aqui tocá-los de alguma forma, eu sugiro que vocês investiguem profundamente essas questões dentro da vida pessoal de cada um. Que vocês explorem, que vocês vão fundo nessa questão mesmo, né? Que vocês explorem todas as possibilidades. Porque, e se for o caso de se procurar uma ajuda profissional, vocês procurem, né? Uma ajuda profissional também. E depois caiu aqui também ponte estreita. Ó, ponte estreita, que aqui embaixo fala algo como pise devagar, tá? Então, aqui tá me mostrando isso assim. Então, verifiquem, né? Vocês devem investigar. Essa é a palavra que eu queria usar. Investiguem dentro de vocês. Se isso tudo que eu falei faz sentido, se vocês sentem que de alguma forma vocês precisam curar, né? Essa energia materna, paterna, que todo mundo tem, né? Que todos nós, de alguma forma, é importante que a gente investigue, que a gente melhore, até para melhorar as nossas relações com as outras pessoas. Tá bom, Virgem? Eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenha feito sentido, deem o like para mim, comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Me digam se vocês sentem realmente essa coisa toda, assim, né? Porque é uma coisa muito sutil também. E é isso aí, tá bom? Um beijo para vocês e a gente vai se vendo e vai se falando por aqui. Tchau, tchau.